Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando olho para o céu que tu criaste, e para a lua e para as estrelas que pusestes nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que penses nele? Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele? Queridos irmãos, isto é citado de Salmos 8, versículos 3 e 4. Uma das grandes questões da vida, queridos irmãos, é porque é que nascemos? Qual é a razão da nossa vida? Nós temos um guia de estudo bíblico intitulado Porque é que você nasceu? Que recomendo que você baixe e leia para entender o propósito da nossa vida e da sua vida. Em 1 João, capítulo 3, há um sumário muito breve deste propósito da nossa vida. 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Este ponto de que de facto somos filhos de Deus é muito importante. É muito importante entendermos plenamente. Por exemplo, você é de facto filho do seu pai e da sua mãe. Isto é de facto filhos físicos, porque foi gerado pelo seu pai e cresceu no ventre da sua mãe. Espiritualmente somos gerados pelo Pai e por isso somos de facto filhos de Deus. E por isso diz, por esta razão o mundo não os conhece. Queridos irmãos, vamos abordar um bocadinho mais acerca deste assunto hoje, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando nós ressuscitarmos como seres espirituais, então vai ser manifestado o que de facto vamos ser. Realmente, seres espirituais, filhos de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele. Vamos ser semelhantes a Jesus Cristo, ao que Jesus Cristo é hoje em dia como um ser espiritual. E nós vamos ser semelhantes, porque havemos de vê-lo como Ele é. Porque vamos poder vê-lo com a glória que Ele tem hoje, que hoje, como seres físicos, não podemos ver com essa glória. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Se você tem esta esperança, se você entende este golo, esta meta para a sua vida, porque é que você nasceu, você então vai se esforçar para ser puro, como Deus é puro, como Jesus Cristo é puro. Queridos irmãos, esta meta, este golo que Deus tem para nós, a razão porque você e eu nascemos é tão grande, é tão enorme, é tão fantástica, que quando começamos a entendê-la, nos vai dar coragem para vencermos. Vejam em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, e vamos visitar esta secção algumas vezes hoje, por isso talvez seja bom pôr algo aí para marcar esta secção da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, diz assim, como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Quer dizer que você e eu não conseguimos ver, nem conseguimos ouvir, nem conseguimos entender no nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos irmãos, nós nem começamos a entender o que está preparado para nós, o que Deus tem preparado para nós. Então, como é que podemos obter este conhecimento, irmãos? Como é que o conhecimento é adquirido?
Como adquirimos o conhecimento das coisas do homem e das coisas de Deus? É importante entendermos isto. Pedro, ao fim da sua epístola, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que precisamos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, precisamos de crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, saber quem Ele é, como Ele é, que caráter é que Ele tem, para nós podermos crescer na graça, isto é, no mesmo caráter, na mesma benignidade e bondade e amor de Deus, de Cristo. Queridos irmãos, como é que nós, por isso, podemos começar a conhecer melhor as coisas de Deus? Como é que podemos conhecer melhor o caráter de Jesus Cristo para o podermos imitar, para podermos pôr em prática a benignidade e a graça dele? Está claro, irmãos? Existem vários métodos de crescermos em conhecimento físico, através dos 5 sensos: ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. Mas não é acerca desses que estou a falar. Também existe um certo conhecimento intuitivo, que uma pessoa, por exemplo, pensa numa coisa e pensa e depois consegue chegar a uma conclusão e ver a resolução, a solução do problema. Mas eu estou a falar de algo além destes métodos de conhecimento. Eu estou a falar de, especificamente, 2 métodos importantes de adquirir conhecimento. É o que lemos aqui no versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Vocês estão a entender o que está a dizer aqui? Você e eu conseguimos entender as coisas físicas para além dos conhecimentos simples físicos do cérebro, porque temos uma capacidade, uma essência espiritual adicionada ao cérebro humano. E essa essência, essa capacidade, essa coisa, digamos assim, essa essência espiritual, é o espírito do homem que está no homem. É o que diz aqui. O seu próprio espírito que nele está. E por isso, irmãos, esta essência espiritual é uma das coisas que nos ajuda, ou digamos, é o que nos ajuda a entender as coisas do homem. Por é o que diz aqui. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Você entende as coisas do homem e eu entendo as coisas do homem por causa desta essência espiritual em nós. E por isso, você é superior. O seu cérebro, a sua mente, a sua capacidade mental é superior à de um cãozinho, ou de uma cadela, ou de um gato, ou de um leão, ou de uma girafa, ou seja que animal seja. Nós somos superiores a esses animais na capacidade de pensar e de ver e entender as coisas do homem, porque esta essência espiritual que Deus nos deu, este espírito do homem no homem, faz com que o nosso cérebro tenha esta capacidade de raciocinar que o animal não tem. Igualmente, também diz assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Tal como o Espírito do homem no homem faz o homem raciocinar de uma maneira mais alta, ou pensar, ou entender coisas do homem que os animais não conseguem, igualmente o homem não consegue entender as coisas de Deus a não ser que tenha o Espírito de Deus para poder entendê-las. É o que está aqui. É o que está aqui a dizer. Por isso, estou a falar de 2 métodos importantes de adquirir conhecimento. Um
é o conhecimento adquirido pelo Espírito do homem no homem. E o outro é o conhecimento adquirido pelo Espírito de Deus, quando nós temos o Espírito de Deus. E é importante, por isso, queridos irmãos, nós entendermos esta essência espiritual que o homem tem, porque esta essência espiritual que o homem tem faz duas coisas. Uma, faz com que o cérebro humano tenha a capacidade de entender coisas humanas, é uma essência espiritual, mas ao mesmo tempo esta essência espiritual faz com que nós tenhamos assim uma capacidade de estarmos unidos ou de aceitar ou receber a geração do Espírito Santo de Deus, porque é também uma essência espiritual. Queridos irmãos, esta essência espiritual do Espírito do homem no homem dá a possibilidade de nós, como seres humanos, termos um conhecimento racional de pensar, de termos um raciocínio humano. Quer dizer, misturar um pensamento com outro pensamento, pensar acerca de várias coisas, conversar, disputar, arrazoar e chegar a uma conclusão. E Deus usa essa capacidade do homem raciocinar e pensar quando diz a nós que nós temos que ter cuidado porque nós pecamos, e Deus então diz, olha, como é que os teus pecados podem ficar limpos? E Ele nos diz, olha, está a raciocinar connosco e está a dizer, se tu obedeceres a Deus, então os teus pecados podem ficar limpos. Vejam, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18, diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, vamos raciocinar, vamos pensar, vamos disputar, vamos conversar aqui. Quer dizer, usa o teu cérebro com o espírito do homem, com esta essência espiritual, e vamos então pensar como o homem. Está aqui Deus a falar com o homem. Porquê? Porque Deus deu ao homem esta essência espiritual para com que o cérebro humano tenha esta capacidade de raciocinar. E por isso diz assim, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, isto é, se me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Mas se recusares e fores rebeldes, serás devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Deus está aqui a raciocinar com os seres humanos, está a dizer, olha, se vocês me obedecerem, vão ter das coisas boas, vão ter as bênçãos da terra. Se vocês não me obedecerem e forem rebeldes, vão ser castigados, vão ser amaldiçoados. É o que Deus está a dizer a nós. Queridos irmãos, Deus usa esta capacidade humana para, digamos assim, dar-nos um entendimento que devemos que nos arrepender. Ele está a raciocinar connosco. E vejamos, o Evangelho é pregado através desta capacidade do ser humano de raciocinar, de pensar. Por exemplo, Paulo raciocinou, arrazoou, provou, disputou acerca das Escrituras. Vejam em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 2 e 3. Diz, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou, disputou, raciocinou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo morresse, padecesse, sofresse e ressurgisse
dentre os mortos, fosse ressuscitado dentre os mortos. E este, dizia Paulo, dizia ele, é o Cristo, é o Messias, Jesus, que eu vos estou a anunciar. Paulo raciocinou e provou das Escrituras. É importante entendermos que as coisas do homem só podem ser entendidas por causa deste espírito do homem no homem, desta essência espiritual que os animais não têm. Vejam também um bocadinho mais adiante no versículo 11. Diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de facto assim. Quer dizer, estudaram a Bíblia, nesse caso para eles era o Antigo Testamento, estudaram a Bíblia para ver se isto de facto era assim. Vejam também Atos 24, só estou a dar aqui uns exemplos, há muitos outros. Atos 24, versículo 25. Dissertando ele acerca da justiça, estava ele a dissertar, estava ele a raciocinar, a razoar com eles acerca da justiça. Tem que haver justiça, temos que fazer o que é justo, temos que ter domínio próprio, temos que ter domínio próprio, temos que nos controlar a nós próprios. Queridos irmãos, isto é tão importante. Temos que fazer a justiça. Para fazermos justiça, temos que ter domínio próprio. Porquê? Porque vai haver um juízo vindouro. Vamos ser julgados. E por isso ele estava a raciocinar com eles, estava a dissertar, estava a discutir com eles acerca desta importância. Vê-se que Paulo usou esta capacidade que a nossa mente tem de pensar e raciocinar estas coisas de homem para começarmos a entender estes princípios, causa e efeito, que são muito importantes para entendermos, para chegar a conclusões. Sem a capacidade de raciocinar, de colocar vários pontos juntos e chegar a conclusões, nós, como seres humanos, teríamos dificuldades enormes. Infelizmente, muitas pessoas no mundo é como se não tivessem a usar a sua cabeça. E por isso têm tantos problemas, tanto sofrimento, tantas coisas, porque estão a fazer coisas erradas. Queridos irmãos, o raciocínio humano tem muitas coisas positivas. Sim, tem muitas coisas positivas. Mas tem um grande perigo. O raciocínio humano é uma das coisas de mais valor que nós temos. Não estou a dizer que é a coisa de mais valor que nós temos, mas é uma das coisas de mais valor que nós temos. Mas também é um dos nossos maiores inimigos. Porquê? Porque nós, como seres humanos, podemos justificar tudo que nós queiramos justificar na nossa cabeça, na nossa mente, se não for de acordo com o que eu quero. E por isso nós permitimos estarmos a ouvir coisas que não são sãs, que não são saudáveis, que não são boas, que são mentiras, que nos levam a seguir um caminho errado. Por isso fazemos um raciocínio humano incorreto. Porquê? Por causa das nossas paixões da carne. Por isso, deixe-me resumir neste ponto simples. O raciocínio humano, separado da palavra de Deus, é um dos grandes inimigos da nossa fé. Vou repetir. O raciocínio humano, separado da palavra de Deus, é um dos grandes inimigos da nossa fé. Ora,
Se nós não temos o conselho de Deus, isto é, se nós não temos a palavra de Deus, se nós não temos o conselho de Deus do que é bom e do que é mau, chegamos a conclusões que pensamos que são boas, mas só causam problemas. Queridos irmãos, o conselho de Deus, que é baseado, está claro, que nós recebemos da palavra de Deus, o conselho de Deus é o conselho do que é bom e do que é mau para nós. Mas, além disso, é do que realmente é bom e do que realmente é mau para nós. E por isso este conselho de Deus é uma benção que Deus nos dá. E Ele nos dá esse conselho por causa da benignidade dele, da sua graça para nós. Você dá um bom conselho a uma pessoa, por exemplo, quando você quer ajudar aquela pessoa. Por isso estamos aqui a falar, basicamente, em princípio, da árvore da vida. A árvore da vida é o conselho de Deus para nós, dizendo a nós o que é bom e o que é mau. Ou pondo de outra maneira, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, é o conselho de Deus para nós do que é bom e o que é mau. A lei de Deus nos diz o que é bom e a lei de Deus nos diz o que é mau. E por isso, a lei de Deus, pensem bem, talvez eu não tenha pensado nisto, pensem bem, a lei de Deus é uma graça que Deus nos dá. É parte da graça de Deus. Pensem bem. Ora, voltando ao raciocínio humano. O raciocínio humano é uma coisa boa. Quando nós usamos o raciocínio humano de acordo com o conselho de Deus, de acordo com a lei de Deus. Mas é um perigo mortal também. Porque nós, como seres humanos, podemos justificar tudo o que nós queiramos para as nossas paixões. Isto é, à parte da palavra de Deus. Porque nós temos uma tendência de não ouvir o que é são, o que é saudável. Veja em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Diz assim: há caminho que parece direito, parece bom ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Quando você decide para si próprio o que é bom e o que é mau, porque lhe parece bom e lhe parece mau, esse é o caminho, esse é o conhecimento do bom e do mal, essa é a árvore do conhecimento do bom e do mal, essa é a árvore que conduz à morte. E por isso, queridos irmãos, voltamos ao princípio básico que Deus deu a Adão e a Eva. Duas árvores, a árvore da vida e a árvore da morte. A árvore da vida, que é o que Deus nos diz que é bom e que é mau, que é o conhecimento, o conselho de Deus, de acordo com as leis de Deus, do que é bom e que é mau. Ou a árvore da morte, que é que nós decidimos por nós próprios o que parece a nós que é bom e que é mau. E esse é o caminho da morte. E por isso é que diz aqui em Provérbios 16, versículo, há um caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos da morte. Parece direito, mas só causa problemas, dores e sofrimento a nós e à humanidade. Queridos irmãos, pensemos assim: a nossa fé é atacada, é destruída pelo nosso raciocínio humano quando esse raciocínio humano é baseado puramente em coisas físicas. Isto é, separado da palavra de Deus.
O que eu estou a falar, queridos irmãos, é muito simples, mas também é muito profundo. Quando nós vemos coisas físicas, as coisas não estão a andar bem, por exemplo, vemos esta crise corrente do coronavírus e das doenças que podem, da morte e de outras doenças que acontecem depois, quando uma pessoa foi sujeitada a este vírus, estão a provar agora que há outras doenças que acontecem, outros problemas que acontecem, não é só ter isto e aquilo passou. Depois mesmo de estar curado, tem probabilidades de ter outros problemas, coagulação de sangue e sei lá que mais, diarreia e outras coisas. Estão simplesmente agora a começar a encontrar isto, ter dores de cabeça e sei lá que mais, ter fraqueza constante. Queridos irmãos, quando vemos esta crise, nós podemos ver, muitas pessoas hoje em dia estão ansiosas, têm uma ansiedade, estão ansiosas, estão em casa, não podem sair, não podem ter emprego, não podem ter dinheiro. Isto é uma ansiedade enorme, enorme. E depois começam a ter medo do futuro. E com este medo começam a ter dúvidas do que Deus prometeu. E então começam a raciocinar e começam a raciocinar à parte, separado de Deus e perdendo a fé. Vejam aqui em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 26 a 34, aliás, versículo 25, diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Por isso, começa com esta ansiedade. Jesus Cristo diz, não estejam ansiosos. Vejam, por exemplo, vocês, por causa da ansiedade, você pode ter mais comida por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade, você pode ter mais roupa. E por isso diz no versículo 31, portanto, não vos inquieteis, não estejam preocupados, não estejam ansiosos, dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vestirmos, porque esta ansiedade não vai causar você ter mais comida. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscai primeiro a meta que Deus tem para nós, para estarmos no reino de Deus como filhos e filhas de Deus. E para isso precisamos de andar no caminho de sermos justos, da justiça de Deus. Tal como lemos há pouco, Paulo estava a raciocinar com o Félix a dizer acerca da justiça. E que haveria um juízo. E por isso tínhamos de ter domínio próprio. Queridos irmãos, está aqui Cristo a explicar. Primeiro ponto, cuidado com a ansiedade. E depois um bocadinho mais adiante, em Mateus capítulo 8, versículo 23, Mateus 8, versículo 23, que ele estava no barco e depois houve uma grande tempestade, como vem no versículo 24, mas Jesus Cristo estava calmo, a dormir calmamente. E versículo 25, os discípulos vieram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, vamos morrer. Versículo 26, perguntou-lhes então Jesus, por que é que vocês têm medo? Por que vocês estão tímidos, estão com temor, estão medrosos? Porquê? Homens de pequena fé. Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Ficou muito calmo. Vê-se que depois desta ansiedade, estavam ansiosos por causa da tempestade e começaram a ter medo. A ansiedade conduz ao medo. Inimigos da fé. A ansiedade, depois o medo. E depois vejam um bocadinho mais adiante em Mateus 14, versículo 23. Mateus 14,
versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, e depois o barco, eles já tinham saído no barco, e depois quando ele acabou de orar e tudo, veio para com eles, e foi Jesus ter com eles, vê-se no versículo 25, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram com medo. Vê-se este medo. E disseram, olha, é um fantasma. E tomados do medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E depois vocês sabem, Pedro disse, olha, Senhor, se és tu, manda-me vir ir ter contigo sobre as águas. E então, como sabem, Pedro andou nas águas. Mas depois, quando Pedro reparou o que estava a acontecer, estava a andar nas águas, e depois viu a força do vento e isso tudo, versículo 30, teve medo. E o que aconteceu depois do medo? Começou a submergir. E gritou, Senhor, salva-me. Então o que é que Jesus Cristo disse? Estendeu-lhe a mão e disse, homem de pequena fé, porque duvidaste. Vemos esta sequência, ansiedade, depois da ansiedade, vê-se o medo, e depois do medo, a dúvida. Começa ansiedade, medo, dúvida. Queridos irmãos, é como nós, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, na nossa vida, nas coisas físicas. Todos nós temos coisas físicas que às vezes não estão a correr bem, principalmente agora nesta crise mundial, desta pandemia, e as pessoas têm ansiedade. E depois desta ansiedade, têm medo do que vai acontecer connosco. E depois começam a ter dúvidas. Deus está no controle ou não está no controle, ou o que é que se passa? Começam a duvidar da intervenção de Deus. E depois vejam em Mateus capítulo 16. Capítulo 16, começando no versículo 5. Está aqui a secção em que foram para um outro lado e esqueceram-se de levar pão. Não havia pão. Aí o ponto físico é que não havia pão. Então Jesus Cristo começa a falar, usando isso, dizer, olha, falar a eles a um nível espiritual, dizer, olha, tenham cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Sim, porque ele estava a falar acerca da doutrina, do ensino, acerca de um tema espiritual. Tenham cuidado. Estava a usar esta oportunidade física para ensinar uma coisa espiritual. Mas eles, versículo 7, eles, porém, discorriam entre si mesmos. Começaram a razoar, a raciocinar, a falar entre eles, dizendo, é porque não trouxemos o pão. Percebendo isso, Jesus disse, porque discorreis entre vós, porque estão a razoar entre vós. Porque é que estão a raciocinar desta maneira? Vocês não estão a entender o que Deus fez quando havia só 5 pães e converteu para 5.000, e dos 7 pães para os 4.000. Não se lembram que Deus pode intervir? E por isso não tenham falta de fé. O ponto é que começaram desta ansiedade, não havia pão, e depois tiveram medo, que não havia pão para dar a todo mundo, para comer, e tiveram certas dúvidas e começaram a raciocinar. Precisamos de lembrar, irmãos, que Deus é fiel. É fácil nós pensarmos no físico e raciocinarmos sem entendermos o poder de Deus. Queridos irmãos,
O raciocínio humano pensa no físico. Nós precisamos de ter fé em Deus. Por isso é que digo, estes 4 são inimigos da fé. A ansiedade, o medo, a dúvida e o raciocínio humano à parte de Deus, da palavra de Deus. Precisamos de acreditar em Deus. Num sermão prévio, mencionei acerca da fé, em Hebreus capítulo 11. Lembram-se? Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, no versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza, é a absoluta confiança, é a absoluta garantia de coisas que se esperam, da nossa esperança. É a garantia. A fé é ter absoluta confiança do que Deus prometeu que vai acontecer. É a convicção, é a evidência, é a prova do que não se vê. Queridos irmãos, Satanás usa o nosso raciocínio humano à parte de Deus para nos prender. E isso é uma das ciladas de Satanás. Vejam em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Aí está a falar acerca da armadura de Deus. Vejam no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, para estarmos sólidos, para estarmos em pé contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, isto é, os poderes malignos, principalmente de Satanás, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Meus irmãos, estamos em dias maus hoje em dia. E depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis, firmes. Estais, pois, firmes na fé, cingidos com a verdade. Queridos irmãos, há tantas mentiras à nossa volta, tantas meias-verdades. Isto é verdade, mas outra coisa é mentira. Tantas meias-verdades que nós temos de ter cuidado. Quantas coisas ouvimos, por exemplo, que outras pessoas dizem ou que está na internet, e quantas coisas dessas é que são falsas. Sim, uma grande parte disso pode ser verdade, mas há um bocadinho de falsidade que é suficiente para estragar, destruir a sua fé. Perdão. Por isso, precisamos de estar firmes, cingindo-nos com a verdade. Queridos irmãos, eu disse tantas vezes, eu tenho dito tantas vezes, e digo de novo, não se envolvam na politiquice deste mundo. Por gentileza, irmãos, por favor, não se envolvam na politiquice deste mundo. Porquê? Porque é baseada em um homem querer ser em cima dos outros. Poder. E nenhum homem vai resolver os problemas deste mundo. Ninguém. Ninguém. Por isso, cingi-vos com a verdade. Porque onde há estes desejos de poder, há sempre distorções da verdade. Queridos irmãos, revestindo-nos da couraça de justiça, temos que fazer o que é justo, o que é correto. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Estejam prontos para andar no caminho de Deus, que é do Evangelho de Cristo, seguindo e seguir a Cristo, como Cristo diz, siga-me. Seguir a Cristo
que é este Evangelho, esta maneira da paz. A preparação para o Evangelho da paz. É nós seguirmos esse caminho. A preparação para esta boa nova do Reino de Deus. Nós estamos preparados hoje a viver no caminho. E depois diz, embraçando sempre o quê? O escudo da fé. O escudo da fé que nos protege. Protege o nosso coração. Protege aqui a parte da frente do nosso corpo. O nosso coração. As coisas que precisamos de proteger. O escudo da fé. Proteger de quê? Dos dados, como diz aqui, o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Estes dardos, estas flechas, estas coisas que vêm para nós com fogo para nos destruir. Estas dúvidas, estes problemas que nós começamos a ter dúvidas e depois começamos a raciocinar de uma maneira incorreta. Por isso, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Ponham na nossa mente o quê? A esperança. Vejam, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que o capacete da salvação é a esperança. E por isso a fé é a certeza daquilo que esperamos. Por isso precisamos ter esta esperança. Temos que proteger a nossa cabeça com este capacete, que é pôr na mente a esperança. Qual é a esperança? A esperança do que vamos ser, de que vamos ser filhos e filhas de Deus, no reino de Deus. E então nós temos que ter estes princípios. De quê? De evitar a ansiedade, de evitar o medo, de batalhar contra a dúvida e cuidado com o raciocínio humano à parte da palavra de Deus, porque isso vai destruir a nossa fé, a nossa confiança nas promessas de Deus. Queridos irmãos, por isso, para ter mais fé, precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar as promessas de Deus. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pela Bíblia, pela Escritura, pela Palavra de Deus. E depois diz, continuando a ler no versículo 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a única, digamos assim, instrumento de ataque, que é a espada, e que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso, o raciocínio humano à parte da palavra de Deus destrui a fé. Temos que ter a palavra de Deus. Temos que entender as promessas de Deus. Por isso, como disse, o raciocínio humano é um dos maiores ativos, um dos maiores coisas de valor que nós temos. Mas também pode ser um dos nossos maiores inimigos. Porquê? Porque olhamos para as coisas físicas, para as dificuldades à nossa volta, que sim existem. E depois ficamos paranoicos e psicóticos e começamos a basear pensamentos em premissas falsas, fake news, premissas falsas, e depois começamos a ter ideias falsas. Essas precisamos de descartar. Precisamos de descartar essas imaginações, essas ideias falsas, esses conselhos falsos de pessoas que estão a dizer-nos como se fosse verdade, com orgulho. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, bastiões. Quais são estas fortalezas? Queridos irmãos, estas fortalezas é a ansiedade, é o medo, é a dúvida, é o raciocínio humano à parte da palavra de Deus. Todas estas coisas negativas com as quais Satanás nos ataca, e estas dúvidas, estas ideias falsas, estes argumentos, estes sofismas, como diz aqui, fortalezas, anulando nós sofismas, isto é, argumentos, ideias falsas, conselhos falsos, temos que os anular. Queridos irmãos, quando permitimos estas dúvidas se assegurarem na nossa mente, nós nos tornamos escravos da carne, das coisas físicas. Eu não estou a dizer que seja fácil, irmãos, mas temos que destruir estes conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Se Deus está connosco, quem pode estar contra nós? Eu nunca te deixarei ou te desampararei. São promessas de Deus. Deus não mente. Ele é fiel. Precisamos ter fé. Precisamos ter completa confiança e garantia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque se você não está a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como é que Deus vai, então, cumprir a promessa? Sim, porque Deus está a prometer àqueles que são fiéis. Continuando a ler em 2 Coríntios capítulo 10. Diz assim no versículo 5, segunda parte do versículo: e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Temos que ser obedientes a Cristo, como Cristo foi obediente, mentalmente. E nós estamos muito longe disso. Temos que melhorar. Temos que melhorar. E estando prontos para punir toda a desobediência. Precisamos estar prontos a punir toda a desobediência que nós temos na nossa carne, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Temos que punir isso. Temos que destruir. Estar prontos a vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Temos que cumprir, completar a nossa submissão, a nossa obediência. E por isso, queridos irmãos, o espírito do homem é muito importante. Nos faz ser capazes de entender estas coisas. Nos faz entender o que Deus nos revela pelo seu Espírito. Veja, por exemplo, aqui no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Diz assim: mas Deus, as coisas que Deus tem planejado para nós, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Como é que nós podemos, então, ter o conhecimento espiritual? Porque falámos por bastante tempo acerca do conhecimento das coisas do homem. Mas como é que podemos agora ter o conhecimento ainda mais importante, que é o conhecimento espiritual de Deus? Esse vem pela revelação de Deus. É o que diz aqui. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. O Espírito de Deus. Queridos irmãos, para entendermos as coisas espirituais, qual é o plano de Deus de salvação, para nós sermos filhos e filhas dele. Quem é Deus? Quem é o homem? Temos guias de estudos bíblicos abordando esses pontos. Quando entendemos estas grandes questões que são reveladas por Deus a nós pelo seu Espírito, isso nos liberta dos medos, das superstições e dos dogmas falsos dos homens. O que é um dogma? Um dogma são princípios de autoridade que são falsos dos homens. São dogmas, são ideias falsas de homens.
E quantos livros, e quantos sermões, e quantas coisas foram escritas para dar a pessoas este entendimento espiritual, mas incorretamente. Porquê? Porque isto é só podemos ter este entendimento espiritual quando Deus nos revela pelo seu Espírito, quando Ele abre a nossa mente, que é um milagre, para nós podermos entender as verdades de Deus. Queridos irmãos, todo o mundo hoje em dia tem ensinos falsos. Pensam que estão a morrer, a dar a sua vida por Deus, mas estão a seguir um Deus falso. As nações e os povos estão divididos, porque todas as suas ideias de trazerem paz ao país, à Angola, ao Brasil, a Portugal, aos Estados Unidos, não trazem paz nenhuma. Porquê? Porquê? Porque paz só é possível de acordo com o conselho de Deus, de acordo com as leis de Deus, de acordo com os princípios de Deus. E só o Messias é que vai trazer paz à terra. E por isso, qualquer coisa que você faça, você diz, olha, eu preciso fazer isto, ou ajudar ao mundo todo, ou ser um líder da nação e quero que votem por mim porque eu tenho uma boa intenção e vou fazer as coisas certas. Queridos irmãos, sim, você pode fazer muitas coisas certas, não estou a dizer que não faça. Mas, ao fim de contas, não há nada que você possa fazer para causar uma diferença a este mundo. A sociedade em que você está. Você pode ser muito boa pessoa, mas a sociedade, as pessoas nessa sociedade vão continuar a fazer coisas erradas. Porquê? Porque tem que vir do Espírito de Deus. Só a intervenção de Deus é que vai salvar a sua comunidade, é que vai salvar a sua cidade, é que vai salvar o seu país. Está claro, o meu país também. Só a intervenção de Deus é que vai salvar este mundo. Só pela revelação de Deus, que vem do Espírito de Deus, é que nós podemos ter paz mental. E só a segunda vinda de Cristo, do Messias, é que vai resolver os problemas e trazer paz ao mundo. Nenhum líder desta nação, ou da sua nação, ou de qualquer outra nação, vai trazer paz ao mundo. Nenhum líder vai trazer paz ao mundo. A não ser Jesus Cristo. É o que diz aqui, lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Diz assim, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? E assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Queridos irmãos, isto é uma declaração muito forte. E por isso é que diz no versículo 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A graça de Deus. Para entendermos a graça de Deus, o que Deus nos dá gratuitamente, temos que ter o Espírito de Deus. Queridos irmãos, o espírito humano faz a possibilidade de termos um contacto e relacionamento com Deus. Por isso, este espírito humano, digamos assim, é como se fosse uma antena ou a possibilidade de nós termos contato com o Espírito de Deus, para haver esta união. Mas aqui também está o perigo, porque Satanás também é espírito. E Satanás pode pôr no seu cérebro, na sua mente, na sua cabeça, ideias erradas. E ele está fazendo isso. E através dessas ideias erradas, você começa a ter ansiedades, medos, dúvidas e raciocínio humano. E sim, muitas ideias são certas, mas misturadas com um bocadinho de errado. Perdemos a fé em Deus. E por isso, quando temos isso à parte das promessas de Deus, precisamos ter cuidado. Por isso vemos aqui dois pontos-chave do espírito do homem, no homem.
O espírito humano transmite o poder do intelecto ao cérebro humano, para o cérebro humano ser muito superior na sua capacidade que um cérebro de um animal. E segundo, o espírito humano, o espírito do homem no homem, dá a possibilidade de nós sermos regerados pelo Espírito Santo de Deus e por isso termos uma comunicação direta com Deus, esta união, para termos uma união com Deus, para sermos um, para sermos gerados por Deus. Esta impregnação do Espírito de Deus no Espírito humano, através desta impregnação, nós podemos ser um com Deus. Queridos irmãos, o espírito do homem não é uma alma, porque a alma que peca morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. O espírito do homem é algo que Deus nos dá, uma essência espiritual, que quando nós morremos volta para Deus. Lemos, por exemplo, em Lucas 23, 46, quando Cristo, antes de morrer, disse que entregou o seu espírito às mãos de Deus, o espírito do homem, o espírito dele, o espírito de Cristo. Você tem o seu espírito, o espírito põe o seu nome. Eu tenho um espírito, o espírito de Jorge. E o Estevão, Atos 8, versículo 59, pediu a Jesus Cristo para receber o espírito do homem, o espírito dele. E por isso, este espírito do homem que Deus guarda não está a viver, é simplesmente como se fosse uma gravação. É digamos assim, o que é tudo gravado de nós, acerca de nós. E por isso, isso possibilita a ressurreição. Quando Deus nos dá um corpo novo, este espírito do homem, que digamos assim, é como esta gravação espiritual do que nós somos, é posta de novo neste corpo novo, então começamos a viver de novo. Começamos a ser um ser vivente de novo, após a ressurreição. Queridos irmãos, nós, quando recebemos o Espírito Santo de Deus após a imposição das mãos e a oração do servo de Deus, recebemos este Espírito que é a semente incorruptível. Por isso é que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Sim, a nossa primeira geração, quando fomos gerados pela primeira vez, fomos gerados por uma semente corruptível que veio do nosso pai físico. Mas quando fomos regerados pelo Pai espiritual, celestial, somos regerados de semente incorruptível, de acordo com a promessa, com a palavra de Deus, que Ele disse que nos diria. E por isso o Espírito Santo de Deus, que é esta semente do Pai, que vem do Pai, que procede do Pai, que nos é dada por Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, faz com que nós entendamos as coisas de Deus, como lemos em 1 Coríntios capítulo 2. E assim, como leem em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Está claro, não está a dizer que temos o cérebro dele, temos a maneira de pensar de Cristo. Temos a maneira de pensar Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4, capítulo 4. Temos a maneira de pensar de Deus, temos a mente, a maneira de ver as coisas, o sentimento de Deus. Por isso, precisamos de usar o espírito do homem no homem corretamente, para desenvolver um relacionamento correto com Deus. E lembrem-se, este conhecimento espiritual de Deus só vem pela revelação de Deus, que vem pelo Espírito Santo de Deus, como lemos em 1 Coríntios capítulo 2. E este conhecimento espiritual nos liberta, nos dá libera de medos, de superstições,
de dogmas falsos. E então, isto é algo extremamente importante, porque nos dá esta capacidade de raciocinar, que temos que raciocinar com a palavra de Deus. E por isso este espírito homem nos dá o poder intelectual ao cérebro humano e abre a possibilidade do Espírito Santo de Deus se unir com o espírito homem no homem para sermos regenerados e para termos uma comunicação direta com o Pai, através de Jesus Cristo. Porque temos a mente de Cristo, a maneira de pensar de Cristo. Por isso, queridos irmãos, o conhecimento espiritual vem pela revelação de Deus, através da interação do Espírito Santo de Deus com o espírito homem no homem. Para que eu e você possamos cumprir ou realizar o que, segundo Pedro, diz para nós. O que é? Para crescermos no conhecimento de Jesus Cristo. Porque temos a mente de Cristo, temos a maneira de ver de Cristo e então podemos não só saber como Cristo é, como Deus é, podemos imitá-lo, e quando podemos imitá-lo, porquê? Porque temos esta esperança, não deixamos os inimigos da fé destruir, e então, através deste conhecimento, podemos nos manter fiéis até ao fim. E por isso, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, lemos: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém.